Olá, estudantes! Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Adriana. Não esqueçam de acessar as atividades obrigatórias, pois as mesmas estão vinculadas à sua presença. Vamos lá para mais uma aula? O que iremos ver hoje? Gênero textual, reportagem e frase, oração e período. Vamos lá? Vamos ler uma reportagem juntos? Em Pernambuco, catador de lixo dá exemplo de solidariedade. Sebastião construiu uma escola para 75 crianças. Catador também constrói barracos para quem não tem onde morar. A edição dessa reportagem foi do dia 14/1/2017, às 21h41. Depois foi atualizada na mesma data, mas às 22h14. Em Pernambuco, um catador de lixo dá um exemplo de solidariedade. O pouco que ganha, divide para melhorar a vida na comunidade onde mora. Há 24 anos, o seu Sebastião puxa uma carroça pelas ruas de Olinda, atrás de material reciclável. A vida nunca foi fácil para ele. Ficou órfão aos 4 anos, teve pouco estudo. Com sacrifício, criou 7 filhos. Ele é um exemplo para a família. É o valor do suor, diz familiar. Acho perfeito o que ele faz ajudando os outros em vez de si mesmo, afirma a estudante Maria Eduarda Ramos. Nunca falta trabalho para o catador. O lixo que sufoca o manguezal é fonte de renda para o seu Sebastião. Neste garimpo diário, ele tira o sustento. A gente tira uma faixa de 40, 50 sacos, que dá uma média de 80 a 100 quilos. Conta o catador de lixo Sebastião Pereira Duque. O que ele faz com pouco dinheiro que ganha vendendo o que tira do lixo é de se admirar. É de pouco em pouco, juntando cada quilo do material recolhido, o seu Sebastião construiu uma obra permanente e muito necessária na comunidade. A escola que ganhou um nome apropriado, Escola Nova Esperança, a pequena escola é um refúgio para 75 crianças que têm entre 2 e 6 anos de idade. Os pais pagam uma taxa simbólica de R$ 25 para ajudar no salário de 3 professores. O que não tem preço é a gratidão. Eu acho maravilhoso o trabalho que ele faz. Sebastião é uma pessoa que todo mundo gosta. As crianças retribuem a generosidade com afeto. E não é só a escola. O catador também constrói barracos para quem não tem onde morar. Já deu teto a 8 famílias, entre elas a da Flávia e dos 3 filhos. Sebastião ajuda a comunidade como pode, sem poder, com doações, fazendo casas, ajudando com barracos, com telha, com fio. Ele, para mim, é mesmo que ser um pai. Conta a manicure Flávia da Silva. Seu Sebastião ainda faz mais, conserta cadeiras de rodas e fabrica muletas para quem precisa. O catador conta com doações para bancar as despesas. Aos 72 anos de idade, seu Sebastião sabe que a solidariedade não para graças ao maior patrimônio que ele tem. A honestidade é a maior riqueza. Se a gente ganha para dar, a gente ganha para dar. Quando a gente tem honestidade, o povo confia. Se o povo confia, é em cima da honestidade, disse. Veja, então, agora vamos fazer a primeira atividade com base no que já estudamos. Qual é o objetivo do texto que acabamos de ler?
Vamos lá pensar e responder? Então, conseguir identificar o objetivo do texto que acabamos de ler? Muito bem, eu acredito que sim, não é mesmo? Veja, qual é o objetivo? O objetivo de informar o leitor sobre um acontecimento, né, de um assunto que pode ser aprofundado por meio de entrevistas, de gráficos, infográficos, tabelas e etc. Vejamos, agora vamos fazer um quiz. Olha que delícia, vamos fazer um quiz juntos. Veja, ali no quiz está escrito revise. Então, nós vamos estar fazendo uma revisão
ok? Do que já estudamos. Nós vimos na aula passada, quem esteve conosco já se lembra, que vimos as características da reportagem. E quem não esteve conosco na aula passada vai poder aqui analisar, né, através do texto da reportagem que acabamos de ler, as características. Vamos lá? A letra A, presença de destinatário, tema livre e linguagem formal. Será que essa é uma das características da reportagem? Letra B, presença de títulos, temas atuais, texto de cunho jornalístico, linguagem clara e simples. Ou a letra C, né? Alternativa C. Vejamos, presença de poucos personagens, linguagem despojada e simples. O que você acha, né? Você que esteve conosco, com certeza já identificou a característica, não é mesmo? E você que está assistindo a aula só no dia de hoje sobre reportagem, conseguiu identificar o tipo de linguagem que foi utilizada nesse texto, não é mesmo? O que mais? Se tem título ou se não tem título, como que é? Eu acho que está bem fácil, está bem claro, não é? A característica de reportagem. Parabéns para quem identificou a alternativa B como a característica da personagem, da reportagem, desculpa. Exatamente isso. O que um texto, né, uma reportagem tem que ter? Ela tem que ter a presença de títulos, né? São os temas atuais, temas que estão aí acontecendo, né? Às vezes é um tema que já, né, é um fato que ocorreu, mas retoma hoje, porque é pertinente ao momento de hoje, retomar sobre esse assunto. É um texto de cunho jornalístico, que é aquele texto onde demora um pouco mais para escrever, porque vai atrás ali de maiores informações, e uma linguagem clara e simples, né? Tem que ser uma linguagem clara e simples para que toda a comunidade, para que toda a sociedade possa entender realmente o conteúdo daquela matéria, né? O conteúdo daquela reportagem, tá certo? Então, essas são as características da reportagem. Eu acho que deu para relembrar, não é mesmo? Então, para que possamos compreender a sintaxe da língua portuguesa, ou seja, o conjunto das relações que as palavras estabelecem entre si, é necessário, antes de tudo, estudarmos a respeito dos enunciados e suas unidades, os quais apresentam características estruturais próprias. Frase, oração e período. Então, veja, agora vamos ver um pouco, né? Vamos identificar um pouco, vamos relembrar o que vocês já estudaram, não é mesmo, em sala de aula? Vamos aqui retomar um pouco e falarmos sobre, né, a estrutura, né, da frase, da oração e do período. O que vem a ser uma frase? O que vem a ser uma oração? E o que é um período, né? Então, agora vamos prestar bastante atenção, porque é muito fácil, não é difícil, mas requer um pouquinho de atenção. Vamos lá? Você sabe o que é frase, oração e período? Eu acredito que sim. O que é uma frase? Vejamos, damos o nome de frase ao enunciado que em uma situação comunicativa apresenta sentido completo. Por exemplo, socorro. Por exemplo, fora lixão. Os exemplos acima são frases nominais, pois têm sentido completo e não são organizadas em torno de um verbo. Então, o que isso quer dizer? Que frase pode ser uma ou mais palavras, mas que nos transmite toda a informação, né? Quando eu vejo ali escrito, né, socorro, será que eu sei, me passou toda a informação essa palavra socorro? Ah, para mim passou. Eu acredito que para você também tenha passado, né? Socorro, sinal que alguém está pedindo ajuda, não é mesmo? Então, se me passa toda a informação, eu digo que é uma frase. Tá certo? Às vezes, quando você vai lá no hospital, não é mesmo? E você vê lá uma placa onde está escrito silêncio. Alguém precisa falar mais alguma coisa para você?
Não, eu acho que o que você ali, aquela palavrinha única que está escrito silêncio, já está transmitindo toda a informação. Qual é a informação que está transmitindo aquela placa lá no hospital escrito silêncio? Que você não pode fazer barulho, não é? Que tem gente ali doente. Então, olha, sem barulho, não é mesmo? Então, veja, uma simples palavra transmitiu informações, você entendeu o que significa, eu chamo de frase. Como aqui eu tenho fora lixão, também, não é mesmo? São duas, mas dando um único sentido, né? Passando ali toda a informação. Então, é uma frase. E aí, então, aqui ele me diz assim, veja, que eu tenho frases nominais e frases verbal. Por que que é nominal? Quando só vem o nome, que nessa frase não aparece verbo, tá? Por exemplo, silêncio é nominal, não é um verbo, não é mesmo? Então, é uma frase nominal. Vamos ver frases verbais também, tá ok? Que é aquela que o sentido gira em torno do verbo. Vamos ver o que é uma oração. Vejamos, quando o enunciado é organizado em torno de um verbo, lembra do verbo que acabamos de falar, não é mesmo? Damos a ele o nome de oração. Observe, Sebastião construiu uma escola para 75 crianças. Eu já encontrei o verbo. Vocês conseguiram identificar o verbo nessa minha frase? Ou nessa minha oração? Veja, eu acredito que sim, não é? Está até em negrito. Construiu, não é? Veja, o exemplo acima é uma frase verbal e uma oração ao mesmo tempo, pois tem sentido completo e é organizada em torno de um verbo que é o construir, tá certo? Então, vamos lá. Vocês têm que entender muito bem essa diferença, tá bom? Então, eu tenho frase. A frase é uma palavra ou mais, um conjunto, que me traz toda a informação, certo? Tá claro isso? Perfeito. Então, eu digo que aquela frase é uma frase nominal, tá certo? Que não tem... quando essa frase vem sem verbo, é uma frase nominal que não tem verbo. Só que eu tenho ali uma frase, né? Porque a frase traz todo o sentido, não é mesmo? Só que nela contém um verbo. Então, é uma frase nominal e a essa frase eu chamo de oração, tá? Então, veja, se eu tenho só uma palavra que não é verbo, eu digo que é uma frase. Mas se essa palavra vier com mais uma, ou se ela for verbo, então eu digo que ela é uma oração. Eu sempre digo em sala isso, que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, porque para eu ter a oração, eu preciso de verbo, não é mesmo? Deu para entender isso? Será que ficou claro para vocês? Eu acredito que sim, não é mesmo? Vamos para o próximo? Cada oração é organizada por um único verbo ou locução verbal. Vimos na aula passada a locução verbal, quando eu preciso de um ou mais verbo, né, para ter o sentido, não é mesmo? Então, locução verbal, relembraram, não é? Dessa forma, para cada verbo ou locução verbal, contamos uma oração. Vejam o exemplo. Ficou órfão aos 4 anos, teve pouco estudo. Vamos analisar ali desde o início. Será que esse trecho aqui, ficou órfão aos 4 anos, teve pouco estudo, é uma frase? O que vocês acham? Sim, é uma frase. Por que é uma frase? Porque me transmitiu toda a informação, não é? São várias palavras juntas que fizeram uma estrutura de uma frase. E me passou a informação? Passou. É frase? É. Mas vamos além disso. Vamos analisar o que tem nessa frase. Eu encontrei o que aqui? Ficou e eu encontrei teve.
Então, eu já sei que é uma oração, não é mesmo? Lembra, ela tem 2 verbos, né? Então, eu digo que são orações. Vamos ver quantos verbos que tem. Ficou e teve. Eu tenho quantos verbos? 2 verbos. Então, eu digo que eu tenho aqui 2 orações. Perfeito? Eu tenho aqui a primeira ideia. Ficou órfão aos 4 anos. Uma oração. E eu tenho aqui, teve pouco estudo. Uma outra oração. Ok? Então, deu para entender? Veja, com este exemplo, eu pude mostrar para vocês que uma frase, ela pode ter uma ou mais orações, não é mesmo? Depende a quantidade de verbo que eu tenho ali nessa minha frase, nessa minha oração, ok? O exemplo acima é de uma frase formada por 2 orações, já que possui 2 verbos, certo? Quando uma frase é formada por uma ou mais orações, ela é chamada de período, né? Ok? Deu para entender? Tem um período, 2 períodos, enfim. Vamos fazer a atividade número 2. Leia o trecho a seguir. Ele é um exemplo para a família. O exemplo acima é uma frase ou uma oração? O que vocês acham? Relembrando o que vimos agora há pouco sobre frase e oração, vocês acham que esse trecho, ele é um exemplo para a família? É frase ou é oração? E justifique o porquê que você acha. Vamos lá?
Então, conseguiram identificar se é uma frase ou oração? Vamos ver? Muito bem, para quem conseguiu identificar e respondeu, né? Que o exemplo acima é uma frase verbal, não é mesmo? E é uma oração ao mesmo tempo. Por quê? Pois tem sentido completo e é organizado em torno de um verbo, não é mesmo? Então, recapitulando, é uma frase verbal porque há verbo, não é? E é uma frase porque me traz o sentido completo, correto? E também eu chamo de oração, porque toda frase que tem verbo se torna uma oração, perfeito? Vamos então para a atividade número 3. Leia o trecho a seguir. Sebastião, inteligente e solidário. O exemplo acima é uma oração ou é uma frase? Agora é com vocês.
Facílimo, não foi mesmo, pessoal, resolver essa atividade? Claro que foi. Por quê? Porque Sebastião, inteligente e solidário, não há verbo. Então, se eu não tenho verbo e transmitiu a mensagem completa, eu vou chamá-la de frase. E, além disso, é uma frase nominal, né? Pois tem sentido completo e não é organizada em torno de um verbo. Ok? Eu acho que tá dando para entender bem esse conteúdo, não é mesmo? É muito fácil, não é? Vamos então para a atividade número 4. Leia a frase a seguir. Ele, um exemplo para a família. Transforme a frase acima em uma oração. Veja, aqui eu já estou dizendo que é uma frase, não é mesmo? Por quê? Porque ele, um exemplo para a família, transmitiu uma mensagem completa, não é mesmo? E se é uma frase, então significa ali que está faltando algo para se transformar em oração, não é? E o que está faltando? Vamos lá? Tenta fazer essa atividade com muita atenção.
Conseguiram responder? Claro que sim, não é mesmo? Então, para eu transformar em uma oração, o que faltou? O verbo, não é? Então, aqui eu acrescentei. Ele é um exemplo para a família. Pronto, com o meu verbo, né? Com o verbo ser aqui, colocado, flexionado, então eu tenho uma oração. O que era somente uma frase, agora eu tenho uma oração. Ou posso dizer, né, que isso aqui, né, desculpa, esse exemplo aqui passou a ser uma frase, né, verbal, porque ele está em torno de um verbo, não é mesmo? Então, uma oração. Vamos para a atividade número 5. Leia o trecho. Os pais pagam uma taxa simbólica de R$ 25 para ajudar no salário de 3 professores, né? Ou professoras, como ali no texto. O que não tem preço é a gratidão. Quantas orações compõem esse parágrafo? Olha, agora é um desafio, hein, pessoal? Quantas orações, né? Então, com aqui o enunciado, eu já sei que é mais de uma oração, não é mesmo? Então, você vai ter que ficar atento, releia o trecho e identifique ali o que para ser uma oração. O que eu preciso para ter uma oração? Lembram? Então, vamos tentar identificar e ver quantas orações tem nesse trecho. Bom trabalho!
Então, conseguiram fazer a atividade? Claro, essa atividade teve que ter bastante dedicação, não é mesmo? Vocês tiveram que reler aqui o parágrafo e identificar ali o quê, né? O que se faz uma oração? São os verbos, né? Temos aqui 4 verbos: pagam, ajudar, tem e o é, não é mesmo? Então, este parágrafo é composto por 4 orações, tá certo? Bem, finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. O que nós vimos hoje? Nós vimos sobre reportagem, também vimos, né, o que é uma frase, oração e período. Okay? Desejo a todos vocês bons estudos e um abraço carinhoso para os estudantes e professores de Campo Mourão. Até mais!